Olá, um levantamento divulgado há poucos dias pela Secretaria Estadual da Segurança Pública mostra que os casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes diminuíram pouco mais de 17% nos 4 primeiros meses em comparação ao mesmo período do ano passado. O que mais chama a atenção é que meninas de até 14 anos de idade representam 88% das vítimas desse crime. E geralmente, de acordo com um estudo feito pelo Unicef, o agressor é alguém conhecido, ou seja, próximo à vítima. No Brasil inteiro, o dado é ainda mais alarmante. Uma média de 51% das vítimas tem entre 1 e 5 anos de idade. Esses dados são do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Para falar sobre o trabalho desenvolvido no combate a esse crime absurdo e também no amparo às vítimas, o Sena Pública recebe hoje a coordenadora-geral do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará, Mara Carneiro, e o titular da Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente, Dr. Carlos Alexandre Marques, a quem começo agradecendo a presença dos dois. Muito obrigado. E eu quero começar falando exatamente qual é a função de cada um, a função dos direitos humanos que a SEDECA representa, por exemplo, nesse tipo de crime. Então, olá. O SEDECA, né, o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, nós somos uma organização não governamental que temos como missão defender os direitos de crianças e adolescentes quando o Estado, né, no sentido, né, os governos, as políticas públicas violam os direitos ou elas são omissas, né, em suas garantias. Então, né, nós temos uma previsão, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o Estatuto ele coloca que todas as crianças e adolescentes terão direito, né, a um centro de defesa jurídico-social para fazer a defesa dos seus direitos em caso de violação. Esses direitos garantidos no Estatuto da Criança e do Adolescente também, Exatamente, né, principalmente. E a Justiça, de uma forma Bem, geral? a DECECA hoje, né, a Delegacia de Combate à Exploração da Criança e Adolescente, é da Polícia Civil, um órgão ligado à Polícia Civil. Hoje nós pertencemos ao DPGV, que é o Departamento de Pessoas Vulneráveis, Grupos Vulneráveis, que abrange a Delegacia da Mulher, da Criança, do Adolescente e do Idoso. Então a DECECA seria mais uma dessas delegacias, a DCA também, né, no caso do adolescente em conflito com a lei. Então a DECECA ela trata da investigação, da apuração e do atendimento, né, de crimes contra crianças e adolescentes, ou seja, crianças e adolescentes em situação de vitimização. Quando a denúncia é feita, é encaminhado para vocês, é assim que funciona? Sim, de várias formas, né? Nós recebemos demandas de órgãos, né, como o da colega, nós recebemos do Ministério Público, populares, né, através de boletim de registro, de boletim de ocorrência. Então, são os mais diversos meios de comunicação quando ocorre a suspeita da violação de algum direito ou garantia da criança e do adolescente. Eu vou fazer uma pergunta que vai parecer absurda, mas muita gente, por incrível que pareça, não consegue definir exatamente o que é a violência ou o abuso sexual contra uma criança ou um adolescente. Como é que a gente pode explicar para o pessoal de casa o que é que caracteriza esse ato? Então, na verdade, a violência ela é uma forma maior, né? No caso de violência sexual, né, existem pelo menos duas, vamos dizer, subtipificações que são, vamos dizer, mais trabalhadas, né? Então, nós temos o abuso sexual, né, que é esse, né, sobretudo que você traz na abertura do programa, né, que envolve uma relação de poder, geralmente de pessoas, né, mais próxima da vítima. Uma outra tipificação, né, é a de exploração sexual. Na exploração sexual, nós vamos ter, vamos dizer, além da violência, né, sexual em si, algum tipo de troca, né, algum tipo de, inclusive, né, de recompensa, entre aspas, financeira. Então, como é o que a se gente fosse chama... prostituição. No sentido de pessoas adultas, né, seriam prostituição. Mas nós não usamos esse nome para tratar de crianças e adolescentes, porque se parte do pressuposto que criança e adolescente, vamos dizer, né, não escolhe, né, não tem condição de estar, né, nesse lugar de vitimização. Na verdade, elas são exploradas sexualmente e, por isso, o termo correto, quando se trata, né, de crianças e adolescentes, é usar exploração sexual. Então, nós temos, vamos dizer, dentro da violência sexual, né, todas as duas são violências sexuais, mas vamos ter o abuso e vamos ter a exploração sexual. O toque físico, ele é necessário para caracterizar o crime ou não?
Sim, o toque físico, né, dentro do abuso sexual, né, não precisa, vamos dizer, haver exatamente o ato sexual como a maioria das pessoas entendem, né? Então, o toque físico, né, inclusive às vezes nem toque físico, né? A gente tem DSECA, inclusive, né, deve receber muitos casos, sobretudo hoje no mundo da internet, né, inclusive todas as questões envolvidas nesse mundo, esse mundo virtual que tem conotação sexual, né, e se partir, né, de uma relação adultos, crianças, adolescentes, vão ser também categorizados como violência sexual. Mundo sexual, que o delegado está aqui para falar muito bem disso. Inclusive, vocês acabaram de realizar uma operação aqui. Foi Fortaleza só? Isso, foi Fortaleza, mas essa operação ela já vinha sendo desencadeada há cerca de 2, 3 meses. Foi um trabalho, inclusive, até em conjunto com a Polícia Federal. E ela também abrangeu cumprimentos de mandado de busca e prisões no interior do estado. Né? Russas, Crato, Assaré, Itapipoca. Então, alguns interiores do estado foram abrangidos também. Ela encerrou essa primeira fase da operação ontem, né, nessa operação aqui no estado do Ceará, na capital. Mas ela já vinha ocorrendo nos interiores do estado. O que é que se encontra de forma geral nesse material, doutor? Bem, como foi dito, uma das violências, né, que existe contra a criança de natureza sexual é essa que se dá no meio virtual, na rede mundial de computadores. Então, que inclusive a doutrina hoje, né, entende, a lei também, que pode ocorrer o que a gente chama de estupro virtual. Né? Quando se falou na questão do toque, do toque íntimo, não precisa ou não haver o toque, necessariamente não. A pessoa pode ser enquadrada no artigo 217A de estupro de vulnerável sem que tenha tido toque, dependendo da circunstância, certo? De repente, uma coação a uma criança manter conjunção carnal, a pessoa pode entrar como coautora, quem está do outro lado, coagindo aquela criança, né? Que geralmente é um trabalho que vem... é uma forçação psicológica na criança, né? Aquela pessoa trabalha o psicológico daquela criança durante um tempo, daquele adolescente, até conseguir isso. Ele consegue alguma moeda de troca e vai chantageando. A criança entra num mundo em que ela não consegue sair, o adolescente, e chega ao ponto dela ceder esses favores. Começa com indivíduo. imagem, geralmente. Uma foto, né? A partir da uma foto peça começa íntima. chantagem. E aí começam as chantagens, entendeu? Esses indivíduos são muito ardilosos, né? São indivíduos que têm realmente esse poder de convencimento e de... Né, em relação à criança e ao adolescente, aí chega um ponto que a criança fica completamente refém desse tipo de agressor. Né? Existe perfil desse tipo de criminoso? Assim, é muito complicado você dar um perfil a esse tipo de criminoso, mas geralmente são pessoas acima de qualquer suspeito, por incrível que pareça. Olhando assim, você não imagina, né? Você não imagina que seja. E muitas vezes são pessoas da própria família. Isso é o que mais me choca. A pandemia, o isolamento social causado pela pandemia, piorou essa situação aqui no Brasil, coordenadora? Com certeza, né? Porque a pandemia a gente teve, devido ao isolamento social, as crianças e adolescentes ficaram, né, muito dentro de casa, né, sem poder sair para outros lugares, sobretudo a escola, né? É muito importante que a gente fale do papel da escola na identificação de violências contra criança e adolescente de forma geral, né? Inclusive, né, de maus tratos, não só a violência sexual. Além dessa maior permanência da criança e adolescente em lugares, né, que nem sempre são lugares mais seguros, infelizmente, nós tivemos também as dificuldades dos próprios equipamentos públicos, né? Que muitos também tiveram que diminuir o seu horário de atendimento, né, de fazer atendimento remoto, ou mesmo de não fazer atendimento. Então, né, se teve essa dificuldade, se teve uma maior vitimização e, ao mesmo tempo, uma maior dificuldade de fazer denúncias, né, de procurar, né, a defesa mesmo jurídico-social dessas crianças e adolescentes. Aumentou para vocês também? Sim, com certeza. Né? Como foi dito, é um tipo de crime que ocorre muito dentro do seio familiar, do recanto familiar. Ou havendo esse enclausuramento natural que a pandemia causou, essa mudança circunstancial na vida de todos, né, naturalmente também ocorreu um aumento sensível, né, considerável, a ponto até de ser identificado, desse tipo de crime. Né? Nós percebemos que com o arrefecimento da pandemia houve uma certa diminuição, sim, não cessa, infelizmente, mas houve uma certa diminuição e nós atribuímos, sim, que também por conta da pandemia, mas eu acredito também que as ações sociais, entendeu? A divulgação, a prevenção, os trabalhos que órgãos fazem, tudo isso contribui também para que haja essa diminuição. Quando vocês recebem uma denúncia, como é que é o trâmite? O que é feito imediatamente? Depende muito de como essa denúncia chega
para a delegacia, né? Muitas vezes ela já vem bem substanciada, ela já vem com vários elementos, às vezes até com imagens, certo? Por exemplo, esses crimes da internet, a gente já consegue começar a investigação já com imagens, identificar a vítima, enfim. Noutros casos, são relatos, né? O crime sexual, ele é um crime clandestino, quando envolve criança e adolescente mais ainda. Então, geralmente, uma prova muito forte, né? É a testemunha de revelação para quem a criança falou, né, aquele fato, e também o trabalho feito pelos assistentes sociais, psicólogos, que mostram que realmente aquela criança está passando por um trauma, certo? Que ela realmente sofreu algum tipo de agressão. Isso tudo são indicativos, indícios, né, de que houve um crime sexual. Os pais conseguem notar uma mudança no comportamento também, né? Geralmente. Geralmente, mas nem sempre, nem sempre. E aí é onde entra, né? A família é responsável. Porque aí é a importância da escola. O professor está de olho, né? Coleguinha também deve indicar para a professora que tem alguma coisa errada, ou estou enganado? Geralmente a escola ela é um lugar de proteção, né? Inclusive com todas as, né? Para todas as violências no geral, e por isso, inclusive, a capacitação desse corpo escolar. Hoje no Ceará, inclusive, nós temos uma lei estadual, né, que fala da obrigatoriedade das escolas criarem comissões de prevenção à violência, onde deve haver treinamento, né, deve haver uma comissão interna na escola, formada, né, por diversos atores, com esse papel, inclusive, de identificar, né, e encaminhar para os órgãos responsáveis, para que a gente contribua também para que essa violência ela se interrompa, né? Quando a gente fala de violência, é importante que a gente pense em pelo menos 3 passos, né? O primeiro dela é cessar a violência. Estou com uma criança que está sendo vítima de abuso sexual prolongado, ou seja, aquele abuso, o pai, né? A pessoa passa anos numa situação, não é um ato, né? São anos, né, numa situação de abuso sexual. O primeiro ponto é cessar a violência, né? O segundo ponto, né, o que a gente chama, que é de reparar o direito dessa vítima, né? Como é que repara, né? Violência sexual, né? Homicídios, você, assim, é difícil usar essa palavra, mas a reparação a gente trabalha no sentido de é preciso que se tenha, né, acolhimento, é preciso que se tenha, né, acesso à psicologia, né, acesso à assistência social, né, uma série de políticas para que aquela pessoa consiga ressignificar aquela violência sofrida. E o terceiro ponto, que é fundamental e entra, né, o papel, inclusive, da DSECA, né, que é o de responsabilizar os agressores. Então, diante de uma violência, seja ela qual for, nós precisamos sempre pensar, né, vamos dizer, nesses 3 passos, né, que é cessar a violência, reparar as vítimas, né, e responsabilizar os agressores. E como é que está a situação dessa rede intersetorial no Ceará hoje? Ela funciona? Como é que está? Então, nós temos, né, diversas dificuldades, né? A primeira dificuldade é que a rede ela não está ainda completa. Quando eu falo completa, no sentido, nós temos, vamos dizer, órgãos representativos disso, mas que ela não é suficiente, né? Tanto em número de órgãos, como também de número né, do pessoal, né, para trabalhar, né? Então, a gente pensa, por exemplo, uma vítima de violência sexual, ela precisa passar por pelo menos 5 tipos de serviços, né? O serviço de saúde, né? Já de imediato? De imediato. Tá. Ela tem serviço de saúde, né, que são toda a questão de profilaxia sobre questões de doenças, né, infecções sexualmente transmissíveis, inclusive gravidez, também de gravidez. São serviços de saúde, serviços, né, policial, né, a questão da denúncia, né, da delegacia, o serviço jurídico, que vem um pouco depois, né, que é toda a questão da defesa, o que vai tramitar depois no juizado, as ações de responsabilização, o atendimento, né, socioassistencial e o atendimento psicológico. Então, é uma rede que ela precisa ser grande. E ela não só precisa ser grande, ela precisa ser, vamos dizer, ter competência, vamos dizer, técnica para atuar, porque, né, nem todos os casos, na verdade, todos os casos são complexos, mas tem alguns que conseguem ser mais complexos ainda. Então, precisa realmente, né, de uma equipe qualificada para fazer toda essa atenção. Eu vou ter que perguntar para o delegado se a nossa polícia ela já conseguiu se especializar para isso. Essa multidisciplinaridade, como ela bem disse, ela é necessária, né, principalmente nesses casos específicos que tratam de violência contra criança e adolescente. Hoje a gente tem uma polícia que trabalha em conjunto com, por exemplo, a Rede Aquarela do município, que ela é composta por servidores psicólogos, assistentes sociais. Então, esse trabalho dentro da delegacia, muitas vezes, quando chega o caso, já imediatamente a gente já tem esse trabalho para a pessoa, para a vítima, tanto para os familiares quanto para a vítima, a gente já fornece, né? E também o trabalho de acompanhamento, que depois é direcionado para o conselho tutelar, né? Muitas vezes
são requeridas pelas vítimas medidas de segurança, de afastamento. A Polícia Militar também possui órgãos como o GAV, que atua nisso aí para ver esse controle. Então, existe sim, né, uma política nesse sentido, mas que ainda precisa, né, melhorar, né, e a tendência é essa, né, em breve nós veremos isso também. Mas essa interdisciplinariedade, nesses casos específicos, a polícia ela não consegue. Quando você fala de criança e adolescente, DSECA, ou até mesmo a DCA, né, no adolescente em conflito com a lei, você não consegue trabalhar sem a ajuda dos outros profissionais. É muito difícil. É complicado. Precisa Precisa dessa relação boa e direta todo o tempo, né? Desse tempo que a senhora está à frente da coordenação geral, deve ter inúmeros casos que lhe chocaram. Algum em especial que dê para falar aqui, por exemplo? Ou todos são um baque? Não, tem vários, né, assim, que na verdade que chocam, né, quando são situações de violência sexual com crianças muito pequenas, né, inclusive crianças, né, falando de bebês, né, de bebês, então isso nos choca muito, né, nos choca muito situações, né, quando o doutor Carlos fala, né, assim, são pessoas, né, que, falando de crimes virtuais, mas isso também se dá na situação do abuso, né, são pessoas que você não imagina que aquilo pode acontecer. Eu lembro de um caso acontecido no interior, que a filha, né, descobriu que o pai, né, que o pai dela abusava da neta, né? No caso, assim, a filha descobriu que o próprio pai era agressor da sua filha e que descobriu, inclusive, que ele tinha imagens e que tinha outras crianças, né? E o pai era uma liderança religiosa nesse interior, então isso gerou, né? Isso já faz muitos anos, né? Isso gerou toda uma questão. Então, no final, né, a mãe e a criança tiveram que mudar de cidade. Então, são situações muito complicadas, porque no final a vítima, né, e a sua família teve que sair do lugar, né, e a comunidade inteira não ficou com, né, vamos dizer, não entende a criança, não entende aquela mãe, então há uma negativa muito grande, que é isso, em crimes, né, sobretudo sobre violência sexual. Isso é importante que a gente fale sobre mesmo a credibilidade da palavra da criança. Claro. Então, a gente parte de um pressuposto que crianças e adolescentes mentem, né? Então, isso é uma visão muito adultocêntrica. Para elas é uma brincadeira. E que a gente acaba sempre privilegiando, né, vamos dizer, esse agressor, que na sociedade geral, né, assim, a maioria, né, você perguntou sobre perfil, né? Não dá para ter um perfil assim tão lapidado, mas a maioria são homens, né? Então, a gente tem uma questão do machismo, né, que atravessa muito essas relações, né, e tem essa questão também do adultocentrismo. Então, nós temos essa situação. Por que uma fala de uma criança ela é tão desacreditada, né? Então, assim, nós precisamos pensar nisso, porque isso muitas vezes contribui, né, para que aquela criança continue naquela situação de violência e de uma invisibilidade e que as denúncias não chegam. De falar mesmo, porque já falou e não adiantou. Acredito que desestimule ela a brigar pelo direito básico de ser uma criança, né? Sim, é muito complicado, né? Assim, na minha pesquisa, né, ainda de monografia, eu sou estudiosa do tema da violência há muitos anos, né? E na monografia eu lembro que eu fiz um grupo focal com, né, 8 meninas, por exemplo. Dessas 8 meninas, 6 tinham tido, né, narraram situações de violência sexual. Todas elas tinham falado para as pessoas da sua família todos eram contra homens, né, ou pais, ou companheiros, novos companheiros de suas mães, e elas não foram acreditadas, né? Inclusive, são situações, né, que levam aquela menina, né, para uma situação de rua, leva aquela menina para uma situação, né, de uso de drogadição, leva aquela menina, inclusive, para processos de adoecimento em saúde mental, automutilação, tentativa de suicídio. Então, nós temos uma série de consequências, né, que surgem após uma situação de violência sexual que não é cessada, né, que não é reparada, né, que não tem esse devido acolhimento a essa vítima. Que pena. Olha, as denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes podem ser feitas às Polícias Civil e Militar por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança, no número 190. Outro canal de atendimento é o Disque Direitos Humanos, no número 100, que funciona 24 horas por dia, também aos sábados, domingos e feriados. Não é preciso se identificar e a ligação pode ser feita, inclusive, no momento em que o crime está sendo praticado. Em todos os casos, você também pode procurar a unidade do Conselho Tutelar mais próxima aí da sua casa.
O Cena Pública vai para um rápido intervalo. Eu te convido a dar uma olhada nas nossas redes sociais. Tem Facebook, Instagram, @TV Ceará e o canal da TVC no YouTube. Acesse lá, confere o conteúdo. A gente volta já. Estamos de volta com o Cena Pública, recebendo hoje a coordenadora-geral do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará, Mara Carneiro, e o titular da Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente, Dr. Carlos Alexandre Marques. Em pauta, os casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes aqui no Ceará e, claro, em todo o Brasil. Doutor, essas ações que, como aqui foi deflagrada agora recente com vocês e a Polícia Federal, muitas vezes essas imagens são para venda? Existe um comércio em cima disso? Venda de imagens de crianças nuas, por exemplo? Existe sim, né? O objetivo, muitas vezes, desse tipo de criminoso é satisfazer a libido, muitas vezes, e também, geralmente, ele participa de uma rede, né, de pessoas que compartilham isso. Assim, a internet é um mundo, né? Então, uma rede de pessoas que compartilham isso. E dentro dessa rede existe o comércio, existe a venda e existe a produção. Então, muitas vezes, por exemplo, em alguns desses alvos onde nós deflagramos essa operação, em um desses alvos foi detectado que esse alvo produzia material, né? Então, ele não só coletava esse material de determinados, da Dark Web, do Deep Web. Só para o pessoal entender em casa, o que é o senhor está dizendo, o que é produzir? Ele fotografava, ele filmava, entendeu? Muitas vezes, tanto pessoalmente como muitas vezes usando um celular, a criança falando com o celular dele por outro, né, pela câmera, ele já tendo um controle psicológico daquela criança, e ele alimentava a rede com aquilo ali, vendendo ou distribuindo, ou trocando, a troca, né, a mercancia desse tipo de material. Quando não é chantagem, o que é que eles oferecem em troca, geralmente? Existe algum, sei lá, bombom, Olha, acontece doce, muito dinheiro? com adolescentes também, acontece a questão da venda, né, do material, da exposição, geralmente com adolescentes, e com crianças é na base da chantagem mesmo, a chantagem emocional, de que o papai vai saber, a mamãe vai saber, os coleguinhas vão saber. Eu já peguei casos em que ameaçou às vezes é uma pessoa que conhece aquela criança, entendeu? Próxima daquela criança, e de ameaçar falar para a igreja, onde os pais congregam com aquela criança, né? Que aquele adolescente, de repente, né, mandou aquela foto numa situação íntima, entendeu? Então, ele só precisa, o agressor, de uma coisinha. Ele tendo aquela coisinha, ele entra no psicológico daquela criança, e aí vai barganhando e vai conseguindo mais, e aquela criança não consegue sair daquilo ali, aí o dano psicológico já é imenso, né? Aquilo ali, a criança já começa a ficar destruída, e muitas vezes demora até o pai ou a mãe ou alguém próximo, muitas vezes é um tio, uma tia, uma avó, às vezes nem é o pai ou a mãe, às vezes é um professor, né? Alguém próximo detectar que está havendo aquele problema, mas até o momento que foi detectado, aquela criança já sofreu um absurdo, né? Uma violência absurda, né? Inimaginável para uma pessoa que ainda está amadurecendo, até do ponto de vista da sexualidade. Total. Existe algum comportamento que os pais devem ficar em alerta? Sim, né? Qualquer tipo de mudança de humor, depressivo, alimentação, reclusão, hábitos que aquela criança tinha que ela deixou de ter. A automutilação é algo muito comum. Você, de repente, aquela criança começa a aparecer com cortes, geralmente são cortes, que faz com lápis mesmo, ela se mutila ali. Comportamentos erotizados, muitas vezes em crianças pequenas, né, de uma tenridade, aquele menino com comportamento erótico muito cedo para aquela criança. Tem pai que acha bonito, né? Tem pai que estimula, mas... Não entende, eu acho que nem entende, né, que aquilo ali pode vir a ser uma violência. Não está na idade para aquilo ali ainda, para aquela criança estar fazendo aquele tipo de ato. Meu filho é macho, enfim, eu já vi isso. Como ela falou, infelizmente a gente vive numa sociedade ainda machista, né, numa sociedade ainda que certos conceitos precisam ser reavaliados, e acaba refletindo nesse tipo de coisa também. Os pais assumem a culpa quando as têm, ou geralmente culpam o mundo inteiro e eles são mais vítimas também? Em que sentido? Quando eles são acusados? Não, nem quando são acusados. Quando é descoberto em casa e o pai não viu, não se deu conta, enfim, ele se julga vítima, porque a partir do pressuposto que pai e mãe estão ali para orientar filho, por exemplo, e muitas vezes são dispersos, não ficam atentos.
aos sinais? A gente vai ter comportamentos e reações muito diferentes, né? Desde de um processo mesmo dos pais, né? Sobretudo das mães, eu acho bem importante dizer isso, porque no geral, né, quem procura, por exemplo, o SEDECA são mães, avós, tias, né, são mulheres, né? Então, assim, dificilmente, né, temos alguns casos, né, que chegam, né, o pai propriamente dito, né? Então, esse lugar da busca pelo atendimento pelos direitos acaba muito ainda também nesse lugar das mulheres e das mães. Então, mas que os homens têm vergonha? eu acho que tem mesmo uma paternidade ainda que não assume a criança em vários sentidos, nem no cuidado, nem no auxílio financeiro, inclusive numa situação de violência, né? Há várias formas de abandono e de vivência dessa paternidade e, no geral, as mães acabam, né, ficando com esse todo desse mundo da criança e do adolescente. Então, a gente vê desde a culpa dessas mulheres, por que eu não vi, dava para eu ter percebido, né? Eu fui cega, eu me deixei enganar. E acontece também de muitas vezes, né? Sobretudo em situações de exploração sexual, né? Às vezes a mãe também sabe, porque toda a família está numa situação de pobreza muito grande, né? Então, essas pessoas, né, aliciam não só a criança, mas toda a família dentro daquele contexto, né, também de pobreza e de exploração sexual, mas também há outras situações, né, que a família reage, né, culpabilizando a criança e adolescente, porque ela procurou, né, porque foi assim, porque ela foi atrás. Então, a gente tem comportamentos muito diversos. Tem relatos de que fala, dessa família. Ela sensualizou para o meu companheiro, por isso que aconteceu. Isso, né? Ela deu em cima, né? Tem muito isso, né? Tem muito de tudo, na verdade, porque é um fenômeno, né, muito complexo, né? E fica difícil encaixar dessa forma. E tem, inclusive, isso também, que muitas vezes quem traz a denúncia, às vezes, não são os pais, né? A gente recebe muito de professores, profissionais da saúde, tias, né? Às vezes amigas, né? Às vezes chega, né, duas adolescentes procurando atendimento, uma ajudando a outra. Não, olha, a gente precisa de algum adulto aqui, né? Quem é que vem, quem é da sua confiança, que a gente vai conversar para iniciar os procedimentos. Então, assim, são situações assim muito, né? Assim, né? Tem uma variedade muito grande. Tem um caso que está gerando debate no Brasil todo de uma criança de 11 anos de idade de Santa Catarina, que era abusada sexualmente. Aos 10 anos ela engravidou, ela se encontra atualmente grávida. Uma juíza recolheu ela para um abrigo para que não fosse cumprido, segundo a juíza, para proteger essa criança e também para que não fosse cumprido o direito da interrupção da gravidez, o que é assegurado, se eu não me engano, até a 20ª semana, que a partir daí pode provocar maus tratos na criança, enfim, e na própria mãe, que é uma criança. O que é que vocês acham desse caso específico? Acredito que os dois estão informados sobre o assunto. Sim, na verdade, ele é um tema, esse tema do aborto, né? Sim. Ele é um tema que sempre causou na doutrina, né, na legislação. Porque ele é previsto na nossa legislação, né? Esse aborto e ela entraria... E entraria no caso no que direito seria, de interrupção da gravidez. Interrupção da gravidez. Então, mas, como eu estava dizendo, é um tema que é muito debatido, existem muitas divergências doutrinárias, né? Existem muitas correntes, digamos inclusive assim. política, infelizmente. Também, inclusive política também, mas também legais, entendeu? De doutrinadores que entendem de uma forma, favoráveis ao aborto, outros não. E aí vai entrar religião também, vai entrar toda uma perspectiva social nesse sentido. Mas esse caso específico, sim, comportaria, sim, a interrupção da gravidez, perfeitamente, no meu entendimento jurídico, é perfeitamente possível, certo? E deveria ter sido feito, né? Então, mas aí a gente encontra essa crise, digamos assim, né, que ocorreu nessa situação específica. Foi interesse de conflito, na sua opinião? Olha, foi. Porque parece ter um lado religioso também. Como eu disse, né, é um tema que ele não envolve só a literalidade da lei, né, assim, que a lei diz. Ela envolve outros interesses, outras discussões, Então é muito difícil de você dizer assim o que foi que aconteceu ali especificamente. Mas o que ocorre é que houve uma violência. Dessa violência decorreu um estado gravídico naquela criança, que não deveria ter ocorrido, tá? E, de repente, uma situação que não, talvez, do ponto de vista legal, aí eu falo do meu entendimento jurídico, não devesse ter ocorrido. Só para eu entender, a justiça ela garante, em caso de estupro, o aborto? Isso é direto já? Sim. Ainda mais numa criança, né?
que pode comprometer a saúde dela? Sim. Tá. Qual a sua opinião, coordenadora? Então, assim, na verdade é um absurdo, né? Nós recebemos a notícia, né, pelos meios de comunicação, né, ficamos assim em estado de choque, porque além da lei específica, né, que fala sobre a questão, né, do aborto previsto em lei, né, nós temos uma série de outros marcos, né, jurídicos, inclusive normas internacionais, a própria Convenção Internacional dos Direitos de Criança e Adolescente traz a questão do princípio, né, do interesse superior da criança. O Brasil, ele é signatário dessa norma internacional, então isso não deveria, em hipótese nenhuma, ter acontecido a violência, em hipótese nenhuma, ter acontecido a violência e essa criança ser ainda submetido a mais outras duas violências, porque além de ter sido negado, né, o direito ao aborto legal, importante que a gente diga isso, né, ninguém está tá pedindo uma nova lei, nesse momento em si, né, o que está em xeque algo que já existe, uma norma que já existe. Além disso, a criança ainda foi colocada num abrigo, né, longe da sua mãe, longe de pessoas de houve sua a justificativa que o agressor confiança. Podia ser alguém... Mas quando o agressor está perto de casa, você tira o agressor. Sim. E não a vítima, né? Seria todo o nosso, no né, mundo ideal. o nosso entendimento hoje, em todo o sistema de garantia de direitos de criança e adolescente, quem sai é o agressor e não a vítima. Então, você não vai pegar uma vítima, a não ser que não tivesse ninguém na família que tivesse condições de cuidar daquela criança. Mas o que se apresenta é que tinha, né? Então, na verdade, a mãe dela, né? Pois é, então você privilegia, na verdade, mais uma vez o agressor. E eu queria muito ressaltar isso, da questão de como é desigual. Porque, assim, não existe, vamos dizer, imparcialidade quando temos violência, né, contra crianças e adolescentes, porque existem relações de poder que são desiguais. Mandar a criança para um abrigo, você privilegiou o agressor em detrimento da vítima, e toda a situação, você submeteu uma criança a levar uma gravidez inteira, né, que um filho que nasce a partir de uma situação de violência, gente, isso é muito violento, né, assim, nós, né, todo o movimento de infância no Brasil inteiro já existe diversos posicionamentos, e o SEDECA também se inclui nesse sentido. Nós achamos a situação absurda e ela representa o máximo, vamos dizer, da violação de direitos, porque ela passa por todos aqueles que deveriam garantir, né? A família violou direito, né? O Estado violou direito na medida, inclusive, porque também tem que se averiguar o papel do hospital, que se negou a fazer. Então, tem essa violação e tem, inclusive, o próprio sistema de justiça, que, infelizmente, ao invés de atuar para a garantia de direitos, atuou para complicar, né, para violar também direitos. Então, é uma rede inteira, né, que você pega, né, da família à sociedade, né, ao Estado, ao sistema de justiça, né, que contribui para que uma criança, né, tinha 10 anos, né, no ato da violência, de 11 anos, né, seja violada e continue sendo violada. É um futuro, caso não seja interrompido de fato a gravidez, para se ressocializar uma criança dessa mãe aos 11 anos é muito complicado, acredito eu, né? É só ressocialização, assim, não dá para a gente, né, assim, não tem um caminho, uma predestinação, mas não dá para dizer que será algo fácil, né? Você submeter aquela pessoa a uma situação de violência até o resto da vida, né? Então, como é que você ressignifica a violência dentro de um contexto desse, né? Eu não consigo, né, imaginar. O Estatuto da Criança e do Adolescente comemora 32 anos agora em julho de 2022. Precisa de mudança, na sua opinião? Eu não acredito de mudança no estatuto, na lei. Nós precisamos de mudança na prioridade absoluta, que inclusive é garantida em lei, né? Porque o Estatuto da Criança e Adolescente, no seu artigo 4, ele já traz muito evidentemente que criança e adolescente deve ser prioridade. Inclusive, quando ele fala em prioridade na destinação de recursos públicos para garantir as políticas públicas que, no final, é quem efetiva os direitos, né? Quando eu digo que criança tem direito à educação, eu estou gerando um dever para a família em garantir a matrícula e eu gero um dever para o Estado de garantir a escola perto de casa, de qualidade. Então, se eu não tenho orçamento público, né, para fazer as políticas, para aumentar o número de CREAs, o número de CRAs, o número de psicólogos assistentes sociais que vão atuar nas delegacias para fazer todo esse trabalho especializado, então, na verdade, nós estamos, né, descumprindo e contribuindo para que outros direitos também sejam violados. Então, no nosso entendimento, o que deve ser mudado, né, é a cabeça, né, o pensamento do gestor público e que ele, de verdade, se compadeça com essa população de criança e adolescente
adolescente, que é muito, né, vitimizada. E se a gente coloca ainda os recortes, né, de classe, raça, né, crianças e adolescentes negros são muito mais vitimizados, né, do que crianças brancas, né, meninas, né, na mesma situação. Então, assim, é preciso que se entenda, né, que para você mudar o rumo da história, precisa ter uma ação. E na nossa compreensão, é uma ação de priorizar, como manda a lei, inclusive, essa população. Delegado, o que você tem? Bem, é um direito constitucional, né? O artigo 227 da Constituição prevê, né, a primazia, né, da atenção às políticas públicas em relação à proteção integral da criança e do adolescente. Então, isso deve ser, sim, atendido e priorizado. Né? Nós temos hoje, como você disse, nós já temos a lei ela precisa ser implementada de uma forma mais sólida, né, e mais verdadeira pelos nossos representantes. Então, na verdade, eu acredito que não seria uma mudança na lei, mas uma atenção maior, especial ao cumprimento da mesma. Né? A partir daí, eu acredito que sim, haveria uma melhora substancial. E o primeiro dever da gente de denunciar. Por isso, eu vou te lembrar mais uma vez que as denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes podem ser feitas às Polícia Civil e Militar, por meio da Coordenadora Integrada de Operações de Segurança, no número 190. Tem outro canal de atendimento, que é o Disque Direitos Humanos, no número 100, que funciona 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados. Não precisa se identificar se você for ligar para denunciar. Essa ligação pode ser feita, inclusive, no momento em que o crime está sendo praticado. Em todos os casos, você pode procurar a unidade do Conselho Tutelar mais perto aí da sua casa. O Cena Pública vai para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco. Começou o terceiro e último bloco do Cena Público. Eu aproveito para te convidar a acompanhar nossas transmissões nas redes sociais. Tem Facebook, o Instagram, @TV Ceará e o canal da TVC no YouTube. Quem está comigo no estúdio é a coordenadora-geral do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará, Mara Carneiro, e o titular da Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente, doutor Carlos Alexandre Marques. Estou aqui diante de dois pais, dois profissionais que lidam com essa realidade, enfim, não vou dizer diariamente, tomara que não seja. Dá para separar? Como é que é sair lá do seu trabalho e voltar para casa, encontrar sua filha? Como é que fica a cabeça? A cabeça fica assim a mil, né? Assim, no sentido, né, do medo, né? Porque a violência hoje, ela se complexifica, né? E chega em todos os lugares, então... Mas, ao mesmo tempo, né, na minha situação, né, como militante, né, defensora de direitos humanos, assim, desde a adolescência, né, mais de 15 anos... A né? gente nota amor na sua fala, isso é bacana. Mais de 15 anos que eu atuo, né, profissionalmente com esse tema, também me dá a certeza, né, que é por isso, né? Que é por isso que eu luto, que é por isso que eu acordo, que todo o trabalho que nós fazemos no SEDECA, ele vale a pena e que isso, né, é também pelas minhas filhas, é pelas filhas, né, de todas as pessoas, né, que a gente está nessa luta. Então, é algo realmente... Tem uma questão legal, mas tem, sobretudo, também um compromisso, vamos dizer, pessoal e militante, né, com a defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Doutor, eu não sei se eu teria controle emocional. Pronto, então assim, esse seu comentário é um comentário, inclusive, muito comum no meio policial, de colegas, né, de outros colegas que chegam e dizem, olha, eu não trabalharia aí, eu não conseguiria trabalhar aí. E realmente não é fácil, né, é um trabalho que exige muito um controle emocional, psicológico do profissional, por estar ali, porque é de difícil entendimento, é um tipo de crime de difícil entendimento. Então, exige sim do profissional, exige um perfil daquele profissional. Não são todos, não por são exemplo, todos, né, policiais que poderiam, né, estar lá. Existe também a questão da capacitação daquele profissional dentro daquela temática, que é importante, tá? E da interação desse profissional com o tema. Então, precisa ser alguém sensível ao tema, né, e que suporte realmente, porque é difícil, não é fácil investigar esse tipo de crime, mas é necessário e os profissionais precisam estar ali para fazer aquele trabalho. Eu acho que, enquanto gestor, uma das funções da gente é saber alocar esse tipo de profissional no local certo,
para que a engrenagem funcione. Existe algum... Claro que todos são traumáticos, mas algum caso emblemático que o senhor possa relatar para a gente aqui, que vai marcar aí sua carreira? Infelizmente, eu não posso falar pela questão do sigilo, tá. certo? Mas sim, existem casos que chocam mais, todos são violentos, né? Todos são agressivos do ponto de vista do entendimento humano daquela conduta, mas existem casos que chocam um pouco mais, infelizmente eu não posso reportá-los pela questão do sigilo. Existe uma crítica com relação à revitimização da criança e do adolescente, que muitas vezes tem que relatar mais de uma vez o que aconteceu, dependendo de onde ela vai ser atendida. Como é que se trabalha para tentar diminuir isso? O objetivo da lei, inclusive que foi criada do depoimento especial da escuta protegida, é que essa criança ela fosse escutada num único momento. Uhum. Mas isso é muito difícil, porque ela já vai ter que falar durante a denúncia. Geralmente existe mais de uma testemunha de revelação, que é aquela para a qual a criança revelou. Toda vez que ela repete aquela história, é doloroso, é vitimizante. Ela vai ter que passar por algum momento por uma escuta, seja no Poder Judiciário ou na delegacia, por mais que essa escuta seja com profissionais, né, e que a intenção é que não se vitimize, que não ocorra uma vitimização institucional, como foi aquele caso do aborto, que a gente comentou no outro bloco, que não ocorra aquilo ali, mas acaba vitimizando. Então, o objetivo da lei é amenizar isso, né, e tentar dar mais assistência àquela criança. Óbvio, dentro do processo legal, a gente precisa dar prova. Crime sexual, geralmente, é um crime clandestino. Então, a palavra da vítima ela tem muita força probante, né? Até para o Ministério Público depois trabalhar a ação e haver o caráter retributivo de penalização do agressor. Mas para isso ocorrer, infelizmente, em algum momento a vítima vai falar, mas muitas vezes a vítima ela já faz um relato suficiente no atendimento hospitalar, que a gente já pode usar como prova, e de repente não tem como ouvir. A agressão foi tamanha que para você ouvir novamente aquela... Então, o objetivo dos profissionais, entendeu? E também do Poder Judiciário, junto com os profissionais, né, da rede de proteção, é esse. É tentar vitimizar o menos possível aquela criança, mas também a gente precisa, né, coletar os elementos suficientes para poder haver essa retribuição também, esse caráter retributivo, penalizante mesmo do agressor, que é a resposta que a sociedade espera. Como é que está essa situação hoje, coordenadora? Então, concordo muito com o doutor Carlos, assim, é difícil, o fato de fazer a criança sair de casa, né, e buscar toda essa série de serviços, né, já é em si revitimizante, né, e ter que falar, né, as narrativas, né, inclusive a gente falava, né, um pouco aqui antes da abertura do programa, da dificuldade, né, das desistências, né, que acontecem no meio do caminho. Por que acontecem? Geralmente? Porque os processos, né, são longos, né, são longos. Há, né, dependendo do caso, né, situações que a família precisa, a família que está apoiando aquela criança e a criança, assim, buscar e fazer, assim, um trabalho imenso, né, de tentar provar que estão dizendo a verdade, porque o que vem muitas vezes do agressor, né, sobretudo, né, quando eu falei dessa desigualdade de poder, vem muito forte, né, porque muitas vezes ele vem com poder econômico, vem acompanhado de um advogado, a família muito fragilizada, né, não consegue buscar ajuda, não tem, né, uma assistência de acusação, né, um defensor público para acompanhar o caso desde o início do processo, não mesmo um advogado particular. Então, ficam situações, vamos dizer, muito, né, penalizantes, e vem também a questão econômica, né? Você tem que ter transporte, você vai para a delegacia, no outro dia vai fazer exame de corpo de delito. A mãe tem que trabalhar, vai ter que fazer um atendimento psicológico. Então, são uma série de serviços que a pessoa passa, né, a ter que seguir dentro da sua agenda, que aquilo não estava posto. Então, a pessoa prefere, não, vamos resolver aqui, vamos mudar de canto, vamos dar outro jeito e quer descontinuar o processo. Então, é muito... É complicado de todas as formas. É complicado desistir, porque você contribui com a impunidade, você não avança, né? E é complicado manter. Né? Então, não tem como. Acaba sendo revitimizador, por mais que a gente tenha avançado em criar estruturas, em criar metodologias para mitigar, mas a gente ainda está trabalhando na mitigação da violência e não de verdade ainda de garantir que ela não reaconteça, né, nesse próprio processo de apuração do caso. Olha, numa estatística geral, eu cheguei à conclusão de que, baseado em números, em estatísticas, a cada hora 3 crianças sofrem violência ou abuso sexual aqui no Brasil. É um número assustador.
completamente assustador, né? O que esperar, assim, vamos dizer, né, de um país que não entende, né, em todas as suas instâncias, né, da sociedade, né, ao máximo poder, de não entender a importância, né, de defender os direitos de crianças e adolescentes, né? Então não tem como comentar nesse sentido, porque passa, né, desde a nossa própria concepção, né, que crianças e adolescentes são sim, né, assim, sujeitos de direito, que são sim pessoas, né? Se a gente for pensar, inclusive, em termos internacionais, a primeira defesa de um direito de criança e adolescente, né, feita, né, foi usando o direito, inclusive, de defesa do animal, né, nos Estados Unidos. Então, isso é muito assustador, porque se a gente recorre a isso para conseguir garantir uma defesa, né, de um direito de criança e adolescente, é porque a gente não reconhece nelas, inclusive, que elas são pessoas humanas, assim como todos, né, como os adultos, mas inclusive por serem crianças e adolescentes, deveriam ter uma proteção especial, deveriam ser prioridade, né? Então a gente, né, esquece que elas são sujeitos, que elas são pessoas humanas, né? E se a gente esquece disso, muito menos a gente tem garantido, né, especialidade no serviço ou prioridade, né, em toda a série de atendimentos. Delegado, existe algum caso do agressor usar a prerrogativa de que não sabia que aquilo era crime de uma forma geral? Olha, é muito difícil uma alegativa dessa, de um agressor de crime sexual, entendeu? Geralmente essas condutas, quando elas acontecem, da forma como é colocado pelos familiares, para quem o testemunho de revelação, para quem a criança falou, ou até mesmo pela própria criança ou adolescente, aquele ato é muito difícil você negar, dizendo que desconhecia de que aquilo ali tinha uma natureza sexual ou não, entendeu? Às vezes, nas questões de toques íntimos, né, que pode ou não ele dizer que, olha, eu não tive a intenção libidinosa e tudo, mas a grande verdade é que a vítima, por mais que seja uma criança ou um adolescente, a vítima sabe que aquele toque não foi normal, natural, né? Por mais, assim, digamos assim, rápido que tenha sido, ou por mais, mas não foi normal, não foi natural. E geralmente ele não vem isolado, ele vem com outros atos, com outras agressões. A agressão, às vezes, ela não é só sexual, ela já vem com outro tipo de agressão também dentro do seio familiar, entendeu? E a agressão sexual, ela vem junto. Então, é complexo, é um tema bem complexo, bem difícil. Eu relatei uma situação que eu não sei como é que a gente vai lidar com isso aqui, mas eu tenho um amigo médico e uma outra amiga mandou uma foto do bebê dela com uma assadura na região íntima. Esse meu amigo surtou para não mandar, porque, se Deus me perdoe, poderia ser acusado de estar recebendo pornografia infantil. Isso procede? Existe esse nível de preocupação? É bom evitar esse tipo de como é que eu posso dizer, de envio, né? Qual a necessidade dele enviar Poderia isso? criar um problema. Ele vai ao médico e apresenta o problema que a criança tem, mas por que ele vai mandar uma foto? Entendeu? Então, às vezes, são condutas que exigem um bom senso da pessoa, entendeu? Nas redes sociais, muitos pais fazem imagem no primeiro banho, enfim. Isso é problemático? Também seria bom evitar? Olha, hoje, com o crescimento das redes sociais e com esses predadores, vamos usar esse termo, né, que se aproveitam, né, dessas imagens, a rede social está ali para quem quiser ver. Então, é problemático, sim, porque aquela pessoa que você não sabe quem é vai ter acesso a uma foto sua, do seu filho, e pode copiar, colar e usar ali como bem entender. Então, sim, seria problemático. No meu entendimento, seria problemático. Então, atenção. Acho que a privacidade, né, ela tem que vir desde o início, desde a mais tenra idade mesmo. Eu falei, em todos os blocos eu encerrei falando da possibilidade das denúncias. Eu queria que, se a senhora pudesse acrescentar, se foi suficiente, quem está assistindo a gente, que está vivenciando isso, conhece alguém que vivencia, que outras formas tem de denunciar esses crimes de violência sexual contra um amiguinho de casa ou alguém que conhece? Então, além dos canais, né, que já foram colocados, como o próprio, né, o Disque 100, né, o próprio telefone da polícia, né, o 90, os conselheiros tutelares, mas nós temos
uma rede, né, que mesmo não sendo, vamos dizer, atribuição de investigação, né, que tendo outras atribuições, podem fazer, né, esse acolhimento, vamos dizer, inicial, e inclusive essa orientação, né, de onde deve circular, de como fazer esse primeiro procedimento. Inclusive nisso, né, sobre as dúvidas, né, tem muita gente que tem muita dúvida, né? É Isso foi de fato uma violência, isso é uma violência, isso pode, isso não pode. Então, né, assim, o próprio SEDECA, né, está à disposição, né, pode nos procurar nas redes sociais, né, pegar também o nosso número. A gente faz esse atendimento, essa orientação, inclusive a gente envia muitas denúncias, né, para a DECECA, né, do que a gente recebe, mas tem a própria escola, tem os CREAS, né, então tem outros serviços que podem também ser acionados, né, para essa família pedir orientação de como iniciar. Na dúvida, né, sim, denuncia, né? Porque, na dúvida, pede orientação. O que a gente não pode fazer é, não sabendo, não tendo certeza, né? Por causa desse medo, né? A gente acabar não denunciando, não pedindo orientação para saber como informar e acabar, né, contribuindo para que aquela criança e adolescente continue naquela situação de violação. Existe uma média de tempo do que é feito a denúncia até o andamento do processo, o afastamento do possível agressor? Eu não vou ter como dizer, é muito diferente, porque tem isso, né? Tem violações que são muito visíveis, né? Sei lá, você consegue comprovar rapidamente no exame, né, na PEFOS, que realmente houve uma situação de estupro, né? Você tem uma situação física, então esses processos acabam conseguindo andar mais rápido, né? Quando são situações outras, né, você tem uma série de outras questões, então fica difícil mensurar uma média. Isso vai variar muito com a capacidade da família de fazer, né, de recorrer a todos os órgãos, né, do tipo exatamente da violação, da assessoria que essa família também tem. Então, isso, né, tem uma grande variedade. Subjetivo. 190... Sim, né? Todos esses meios aí que foram citados e outros também, como foi dito, existem outros órgãos, né? O CREAS, né? Hoje nós temos a Rede Aquarela também no município, que também faz esse trabalho, certo? A própria Delegacia de Polícia, a Polícia Militar também pode ser acionada. O importante é que, como foi dito, na dúvida se acione, os profissionais vão estar habilitados, né? Nós temos profissionais habilitados a averiguar se aquele caso realmente comporta, né, uma atenção e se houve ou não uma violência, mas da dúvida é sempre bom perguntar e procurar as autoridades e os serviços especializados. Eu quero só reforçar, começando pelo doutor, que tipo de sinais a criança ou adolescente dá para o pai ficar atento, a avó, quem cuida dessa criança que está em casa? Olha, como eu disse, né, a criança ou adolescente ela vai apresentar comportamentos diferentes. Uma criança que já muito cedo começa a apresentar comportamentos erotizados, entendeu? Aquilo, de repente, pode ser porque a criança viu em algum canto ou não, né? Pode ser que realmente ela tenha passado por alguma experiência que está erotizando aquela criança. Então, comportamentos erotizados, automutilação, às vezes no estágio mais avançado, chega até a ponto de ideações suicidas, né? Daquele jovem, muitas vezes em adolescente. Então, os pais devem estar atentos. O diálogo é muito importante, principalmente quando se trata desses crimes. O uso do celular, você tem que ter o pai tem que saber exatamente, será que aquela criança já tem condições internet, de ter acesso, né, à rede social, monitorar o acesso daquela criança, com a educação, com o diálogo. Acho que a conversa do pai, do tio, da mãe, do avô, da avó, do irmão mais velho, com a criança, ela é muito importante. Aquela criança vê que existe uma interação, um diálogo, não é aquele isolamento. Você entrega um celular para uma criança daquela... Hoje em dia é tudo por aqui, acho que fica conversando pelo WhatsApp. E aí você vai deixar ela muito à vontade com aquilo ali, pode acontecer alguma coisa. Então eu acho que o diálogo, principalmente o diálogo, né, a educação, né, antes de tudo, ela é muito importante nesse sentido. E você me perguntou em relação aos sinais, são sinais eminentemente comportamentais. Tá? De sinais depressivos, alimentação, físicos também, entendeu? Então é isso. Quer acrescentar, coordenadora? Sim, eu gostaria muito de acrescentar, né, mais uma vez, do papel da educação, e aí eu estou falando da educação sexual. A gente vive um contexto num país que isso tem sido quase criminalizado, falar sobre, né, sobre direitos sexuais. Inclusive... Só interrompendo, um país que está debatendo homeschooling. Pois é. No momento que a gente viu que o enclausuramento das crianças em casa aumentou a violência. Então, assim, né,
a quem interessa essas ideias são para garantir direitos de criança e adolescente, ou ela interessa, na verdade, né, a um certo conservadorismo que tem se instalado na sociedade e que isso só contribui para que quem é vítima, né, continue sendo mais vitimizado. Então, a educação sexual ela é fundamental, né, nas escolas, mas também em casa. Né? É importante que os pais, né, que a família fale, né, no sentido da autoproteção. Quais são os comportamentos de risco? Quando é que eu percebo que aquilo que o meu colega, que o pai de um colega, que um professor, porque também temos que, né, que colocar isso em pauta, né, está tendo um comportamento que está passando de uma relação, vamos dizer, de amizade, de cuidado, e aquilo está tendo outro tipo de conotação. Então, é fundamental que as crianças tenham acesso à educação sexual e tenham, sobretudo, acesso, né, a essa orientação para a sua própria autoproteção. Perfeito. Olha, o Cena Pública vai ficando por aqui. Quero agradecer mais uma vez a presença do titular da Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente, Dr. Carlos Alexandre Marques, e da coordenadora do Geral do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará, Amara Carneiro. Quem quiser pode rever o programa no canal da TVC no YouTube e também conferir o horário alternativo, que é no domingo, aqui no Canal 5, às 4 da tarde. Te agradeço demais a companhia, fica aí a reflexão para você pensar em casa e a gente se vê na próxima semana. Até lá!